Humanidades está de volta, debatendo hoje a violência social. Neste bloco, queremos discutir o papel da mídia neste contexto. Para discutir o tema, continua conosco a socióloga e pesquisadora da Universidade de Brasília, Lourdes Bandeira, e o jornalista e professor da Faculdade de Comunicação, Luiz Martins. Muito bem, essa questão da mídia tem sido frequentemente debatida nos últimos tempos, né? Principalmente pela presença maciça, seja no noticiário, seja através da, como você disse anteriormente, da violência representada nos filmes que a televisão carreia aí à vontade. Ou seja, às vezes em 5, 10 minutos de filme, nós temos assim meia dúzia de mortes, e sangrentas e violentas e tal. De que forma você vê isso, Luiz Martins? Como você considera o efeito? Porque já existe até a contracorrente dizendo que não causa efeito nenhum, o que eu pessoalmente, sobre o que eu tenho profundas dúvidas. Bom, os estudos da comunicação, eles nas décadas passadas foram muito apaixonados por essa questão dos efeitos. Desde o famoso programa do Orson Welles, que é A Guerra dos Mundos, e passou-se a acreditar que o cinema e a televisão e a mídia em geral tinham um poder assim quase que hipnótico sobre as suas audiências. Depois comprovou-se que isso não é bem assim. Então passou-se a acreditar de que não havia necessariamente uma correlação mecânica entre a exposição da audiência a cenas ou filmes ou contextos violentos e a reprodução da violência. Só que, mais recentemente, um pesquisador holandês da Universidade de Utrecht, a serviço da Unesco, esse senhor se chama Jo Grebel, escreve Jo Grebel, né? Esse Jo Grebel fez uma pesquisa em 23 países com 5.000 crianças até 12 anos e chegou à conclusão de que há uma estreita relação entre televisão, novas tecnologias e violência. Isto porque não é porque a televisão, ver televisão signifique necessariamente que teremos pessoas violentas ou que novas tecnologias, games, computadores, jogos, internet, que isso significa a reprodução mecânica, papel carbono da violência. O que há é uma primazia, uma supremacia absoluta da exposição, sobretudo das crianças, à televisão, de maneira que a televisão é hoje o meio dominante e a agência socializadora mais presente. Então, as crianças passam mais tempo junto da TV do que dos pais, da escola, dos colegas. Esta exposição das crianças do mundo inteiro à televisão, aos jogos e a predominância de conteúdos violentos, você falou de algumas horas, um estudo da ONU revelou que no Brasil as crianças veem 1.400 crimes por semana em 6 redes de televisão. Então, essa hiperinflação da violência, isto sim, somados a contextos de violência, isto reproduz a violência. Muito bem. E a professora Lourdes, o que é que você acha disso aí? Bem, não é muito da minha especialidade. Não tem importância, mas você é uma cidadã brasileira e assiste isso aterrorizada, né? Exatamente. Mas o que eu poderia dizer? 2 fatores. O primeiro seria que não existe mais, pelo menos alguns estudos sociológicos que eu conheço, uma atitude passiva do espectador, não é? Quer dizer, ele não olha mais passivamente não lê mais o jornal, ele interage com a mídia, digamos assim, seja mídia televisiva ou não. E essa interação com a mídia, ela tem uma reciprocidade no sentido de que se a violência está ocupando cada vez mais os espaços nobres dos jornais, ou está ocupando os espaços nobres da televisão ou de outros espaços mediáticos, obviamente que existe um consumo disso, não é? Então, existe um processo interativo. O sujeito, espectador, não é mais passivo. Esta é uma questão. A segunda questão atrelada é que, em função da natureza, do tipo de vida que os sujeitos sociais levam, é muito mais fácil você olhar um noticiário
e as imagens atuam no consciente, no subconsciente, do que você ter um espaço mais de leitura, poder fazer uma crítica, dedicar mais espaço, digamos. Não é? A leitura do jornal ela requer mais tempo, você pode refletir mais sobre o que você está lendo do que a imagem que te invade psicologicamente e mentalmente. Não é? Então, esses dois fatores, eles atuam, e evidentemente que eles atuam e deixam rastros, não é? Não se pode dizer que eles não deixam rastros numa reação que o sujeito social pode ter em função da violência. Perfeito. O que a gente vê é que ela pode não ser uma indução à reprodução do que ela mostra, mas ela é, de alguma maneira, ela coloca dentro do coração e da cabeça das pessoas aquilo com uma certa habitualidade, ou seja, a banalização da morte, a coisa cotidiana do sangue. Porque eu sou menino de um tempo onde o filme de cowboy havia morte também. Os caras atiravam nos outros. E eles caíam mortos com uma certa, vamos dizer, limpeza. Né? Uns mortos ascéticos, assim, não havia sangue, não havia grandes rombos, né? Porque hoje em dia, quanto mais complicado for a exteriorização dessa violência, mais interessante fica. Porque a impressão que a gente tem, a própria entrada do cinema americano, como ele está entrando pela televisão, e já é um ato de violência em si. Exato. As formas que eles usam, porque eles destroem totalmente a possibilidade de um espaço de divulgação de um trabalho nacional, né? Eu não sou contra o estrangeiro, eu sou contra a má qualidade da produção estrangeira. Eu adoraria ver o cinema da televisão cheio de Fellini, René, essa gente toda. Hoje que a maioria das pessoas não sabe nem de que se trata. Então, o que a gente vê é que há dados políticos nisso também, onde se induz por dentro desse cinema não só o comportamento, vamos dizer, criminoso, se é possível, mas um comportamento culturalmente indesejável de você acreditar que certas soluções, isso principalmente nos filmes de origem americana, onde as soluções são sempre na cotovelada e no arrombamento das portas. Né? Isso no sentido amplo, figurado. E as coisas não são assim, não existe a conversa, há uma aventura tosca e a inteligência e a acessibilidade foram substituídos pelos efeitos especiais. Você pega um filme com um efeito especial, custou milhões, ele absolutamente não tem nada dentro. Né? Então, como você vê essa coisa, Luiz Martins, a invasão cultural, até próprio dentro do noticiário, e é uma mistura, uma coisa complicada, há uma fragmentação, né, deliberada. O trem que capotou em Bangladesh, morreram não sei quantas pessoas, há um prazer em mostrar assim, mesmo que de uma forma velada, cerrando as pernas para poder tirar o corpo, coisas desse tipo o tempo todo. É preciso dizer que o contexto de televisão, a sintaxe de televisão, o ritmo de televisão, eu estou falando de televisão, mas do audiovisual de uma maneira em geral, ele está mais vocacionado para uma cena onírica. Ele está mais vocacionado para mexer muito mais com as emoções, com os sentimentos, com os afetos, do que com a reflexão. Ele está muito mais vocacionado para mexer com as reações, com as adrenalinas das pessoas, do que uma reflexão, digamos, objetiva, racional, criteriosa. Então, vamos ver, querendo ou não, nós estamos no campo dos efeitos. Vamos aqui pegar um assunto. Por que a televisão nem tem sido explorada e nem tem mostrado essa vocação tão grande, por exemplo, para a educação, para a cultura, para a persuasão? Vou citar aqui um exemplo. Mais de 10 anos de campanhas de prevenção de AIDS resultaram no seguinte: 76% da população sexualmente ativa não usa camisinha, mas sabe, conhece o assunto. Por que as pessoas, sabendo que podem morrer, não se previnem? Ou as campanhas de trânsito, por que as pessoas, sabendo que podem morrer no trânsito, por que elas não adotam? Então, isso mostra que a assimilação, em termos de indução, foi a palavra que você disse, olha, seria fantástico se a TV tivesse esses efeitos assim, então a gente poderia usar a televisão para ter efeitos imediatos em campanhas públicas. Mas mesmo as campanhas públicas, para elas terem um resultado muito positivo, o que acontece? Há que dosar um pouco de humor, do lúdico, da emoção, do sentimento, da brincadeira. Bem, eu gostaria de acrescentar 2 aspectos. Há um certo gozo, é incrível, pode ser muito perverso isso que eu estou afirmando, mas
a exposição muito cruel, ela provoca as pessoas, porque, como disse o Luiz Humberto, ela trabalha com o nível das emoções. Então, há uma espécie de deslocamento de sentidos da pessoa que não pode se vingar, não pode desenvolver a violência, ela transfere essa condição para o fato que está sendo noticiado. Então, isso é um fato que vem sendo estudado, não é? E a segunda questão é que a mídia, ela perdeu o pudor. Quando eu digo ela perdeu o pudor, eu não estou dizendo na dimensão moralista, não é? Porque não se trata do moralismo, não é? Mas se trata de ter nem se trata de uma censura, mas se trata de possibilitar que a dimensão simbólica, que a dimensão imaginária, ela estivesse presente e que ela pudesse, inclusive, desencadear a inteligência das pessoas, que ela pudesse desencadear a emoção das pessoas. E ela não, ela escancarra tudo e ela mostra o que tem de mais grotesco. Ela tem a tendência a mostrar o que tem de mais grotesco. Ela não deixa, não é? Aí a gente poderia trazer um mestre do cinema, que seria o Hitchcock, não é? Que sempre trabalhou com formas de terror, que sempre trabalhou com formas violentas, inclusive de suspense, etc., mas que sempre deixava, não é? Na dimensão do interdito. Então, a inteligência dos atores sociais, ela penetra, ela funciona, ela imagina, ela cria, ela recria. E nesse sentido, a mídia se despudorou. Ela impossibilita essa condição de emocionalidade da pessoa, do cidadão. Perfeito. Humanidade de hoje termina agora, mas gostaríamos de contar com sua opinião sobre este e os próximos programas da série, inclusive sugerindo temas para debate. Fale conosco através do nosso e-mail, humanidades@unb.br, ou através do telefone 307-2398. Obrigado pela companhia e até a próxima.